quando a Inquisição passa a ser o tema de debate, de discussão, de palestras e etc., é sempre necessário que aquele que for expor o tema, que ele primeiro descreva que, para entender o processo inquisitorial, é necessário que entenda o contexto do próprio Concílio de Trento, que é quando a Inquisição é restaurada. Como já falei sobre o Concílio de Trento, vocês começam a perceber o quê? Que há uma necessidade, e mais do que isso, que houve uma utilidade em tudo aquilo que vocês escutaram até aqui. Porque para entender a Inquisição é necessário que eu entenda a ideia de reestruturar tribunais eclesiásticos. A Inquisição surge no contexto de combate estritamente a heresias, principalmente a heresia cátra, a heresia da pureza, em suma, explicada assim. Muito mais complexa do que isso, mas assim fica pedagógico. Entrando na especificidade dessa reestruturação de um tribunal inquisitorial, de um tribunal eclesiástico, da Inquisição em si, a Inquisição tridentina ela vai se estabelecer de uma forma estruturalmente mais organizada. Ou seja, a partir do momento em que ela foi estruturada num campo mais melhor elaborado, na própria relação com o próprio Estado, com as nações, enfim, com os reinos que estavam difundindo e abrindo as suas portas para as visitas inquisitoriais, etc., nós temos o quê? Uma Inquisição, a partir de Trento, melhor alinhada, ainda que menos disseminada. Então a Inquisição ela se restringe em um primeiro momento a diferentes temporalidades quando eu falo sobre o tema. A Inquisição que nos interessa é a Inquisição Ibérica e a sua consequência no Brasil. O Brasil vai ter tido menos de 5 visitas do Tribunal Eclesiástico. Ou seja, nós tivemos pouco contato com a Inquisição, com uma estrutura inquisitorial. Mas nós vamos ter tido o quê? Visitas que não foram muitas vezes, inclusive, documentadas, segundo alguns, ou mais do que isso, denúncias. Hipótese essa que acredito mais. Ou seja, vai acontecer isso. Na questão com os cristãos novos, judeus, enfim, toda essa celeuma, nós vamos encontrar famílias, sogras, filhos, maridos, sogros, enfim, que vão denunciar o respectivo homem ou mulher por terem eles descendência ou não de cristãos novos. O que eu quero dizer com isso? A Inquisição no Brasil, ela muitas vezes se fundamentou muito mais pelo caráter de um denuncismo do que necessariamente por um caráter de uma estrutura muito bem organizada, muito bem definida, com um tribunal onde uma pessoa qualquer poderia bater na porta e recorrer. As denúncias não, bem documentadas, as cartas e etc., enfim, todos os pedidos, eles iam sim para análise. Nós temos casos que pluralizam e muito a discussão sobre a Inquisição no Brasil. Nós vamos ter escravas, por exemplo, que vão denunciar suas senhoras. Nós vamos ter escravos que vão denunciar escravos. Nós vamos ter senhores que vão denunciar escravos. Então, enfim, há todo um processo pelos mais diferentes crimes para a época. Sejam eles a questão da sodomia, sejam eles, por exemplo, a questão de uma heresia explícita, enfim. Então é um processo complexo. O que vai acontecer também no Brasil, que é muito particular, é que a Inquisição ela vai virar um Estado dentro do Estado, um terceiro Estado. Se vamos pensar bem pela ótica pombalina, que não está de todo errado em seu período de século XVIII, que é o seguinte: jesuítas como um Estado à parte, Portugal como um Estado à parte, a Inquisição também é um Estado à parte. Há uma complexa relação entre esses três agentes. E mais do que isso, na maior parte das vezes, quem nomeava os inquisidores era o Estado português, à luz, no caso do Brasil, de seu processo com o próprio padroado. Isso não quero com isso isentar a responsabilidade da Igreja no que toca à Inquisição, seus abusos, problemas, enfim, nada disso. Eu estou descrevendo os fatos como eles de fato ocorreram. Ainda, na complexa vida inquisitorial do Brasil. Por que complexa? Porque, primeiro, nós não vamos ter uma instituição formada, enraizada aqui com muita ênfase. Nós vamos ter, sim, várias pessoas que se relacionaram com a Inquisição.
sejam elas vítimas ou não do próprio processo inquisitorial. Mas a Inquisição, sendo um Estado dentro do Estado, nós vamos encontrar simbolicamente quando Pombal, que para alguns equivocadamente é tratado como um homem iluminista, inclusive, mas que inclusive no contexto de Portugal especificamente, vai ter reestruturado a Inquisição, ele vai ter nomeado inquisidores, inclusive parentes seus, como inquisidores. Percebam que há um afastamento no sentido eclesiástico da Inquisição e a sua aplicabilidade dentro do contexto nacional. Onde quero chegar? Há um senso comum que trata a Inquisição sempre à luz de todo o imaginário criado. Mas no caso da história do Brasil, é um tema complexo que vai perambular de um Estado dentro do Estado, de uma relação do próprio padroado com essas nomeações, com os denuncismos bem pueris, denuncismos esses pluralizados, porque nós vamos encontrar, inclusive, volto a dizer, até escravos denunciando suas senhoras. Enfim, há uma complexidade. E ainda, claro, o ambiente, que também é uma mácula no próprio processo português de Brasil, na relação com os próprios judeus. Inclusive, o tribunal inquisitorial vai ter tido grandes duelos com quem? Com o notável Padre Antônio Vieira. Por causa de quem, em suma, de quais agentes dentro do nosso processo de formação dos próprios judeus. Começa com os judeus a discussão de Padre Antônio Vieira com o tribunal eclesiástico, com a Inquisição, em suma. Padre Antônio Vieira, esse, que foi um homem que não só leu Soares, ou seja, estava atualizado frente aos novos debates, uma nova inserção da igreja dentro do mundo então que estava surgindo, e das demandas que esse mundo estava fornecendo, ou seja, há um processo natural de cada concílio, em que certas medidas que tocavam a sociedade, então, não no seu sentido sacro, mas falando das questões sociais, elas caem em certas desatualizações, que faz com que, sim, homens imbuídos de um caráter católico começam a preocupar-se com quê? Com as demandas que estão surgindo. Padre Antônio Vieira foi um desses homens inspirado em um outro que foi um homem preocupado com essas questões. O que vai acontecer então é que Padre Antônio Vieira vai ter sido não só censurado no sentido inquisitorial, mas mais do que isso, vai ter sido um dos pioneiros, dado o seu protagonismo, mas não dado a datação, na tentativa e na defesa de fechamento, inclusive, do próprio tribunal, porque estava desatualizado. Então é complexo porque a própria igreja vai brigar contra a própria igreja nesse sentido. Simbolicamente, essa igreja, vamos chamar assim, como muitas vezes se aprende dentro das catequeses, a igreja com I minúsculo, ou seja, a igreja templo, a igreja pessoas, a igreja atuação dentro dessas ordens, enfim. Padre Antônio Vieira, tendo essa complexidade de falar sobre a Inquisição, sendo ele perseguido pela Inquisição, sendo ele um clérigo, a gente tem aí só nele uma figura complexa. Escravos tendo a possibilidade de denunciar pessoas, nós também temos uma figura complexa, que nem sempre é apresentada assim em suma. Os crimes inquisitoriais e as penas de morte em si, nós vamos encontrar casos pontuais, mas não foram tão poucos assim como muitas vezes também se pinta, de judeus, inimigos políticos de Portugal, homens que, enfim, das mais diferentes linhas, ou seja, nem sempre a heresia era o determinante para que um homem sofresse a pior pena possível no tribunal inquisitorial. Ou seja, nem sempre quem executava os desenvolvimentos inquisitoriais era a igreja ou o Estado português. Isso é muito complexo também. Dada essa simetria da própria confusão natural que o padroado vai ter desenvolvido no Brasil, padroado esse que também teve coisas boas, gosto de frisar isso, mas nesse sentido eclesiástico é um padroado que falhou em uma série de aspectos. A tese de que graças à Inquisição o Brasil tem uma série de problemas na ordem de formação de seu próprio Estado, eu discuto porque eu parto por uma outra linha, que é a linha muito mais alinhada com o discurso de João Camilo de Oliveira Torres, por exemplo, que fala nesse Estado que surge, nessa ideia de um estamento, pegando o próprio Raimundo Faoro como linha. Raimundo Faoro esse
que, ainda que tenha respaldado uma série de estamentos de desenvolvimento burocrático no próprio Estado português, vai ter salientado bons aspectos também dentro desse próprio processo. Porque muitas vezes certos historiadores, certos pesquisadores como ele, são lembrados apenas também pelas suas acusações ao próprio tempo tratado. Inquisição, em suma, período complexo, que se relacionou com, no caso do Brasil, com o sistema do padroado, com o complexo sistema do padroado, em que homens como, por exemplo, o próprio padre Antônio Vieira e escravos tinham a possibilidade de tecer suas denúncias. Padre Antônio Vieira, no caso, desenvolveu suas denúncias contra o próprio Tribunal Inquisitorial. Mas escravos vão ter denunciado seus senhores, volto a repetir. Ou seja, sistema complexo, que não foi desenvolvido apenas para perseguir cristãos novos, judeus, mas que foi desenvolvido para tentar organizar o próprio ambiente catequético. Percebam comigo, por que existem diferentes ordens? Porque cada uma delas deve responder a um certo carisma da igreja para ajudar o quê? A evangelização que é comum. Igreja católica, ou seja, existe uma igreja. As diferentes ordens defendem o quê? Esta igreja. Porém, com os contextos específicos de cada uma dessas ordens, isso existe até hoje, nós vamos encontrar rivalidades bem pueris. Nesse sentido, a Inquisição entra em que processo? A Inquisição entra também como um outro estado que se relaciona de forma diferente com essas próprias ordens. Ela complexifica a própria questão da relação sociológica da catequese do Brasil. E ainda, por que a Inquisição foi aplicada no Brasil? Para tentar organizar essa evangelização que já estava começando a ficar cada vez mais caótica. Essa evangelização tão respaldada por homens como, por exemplo, o próprio Anchieta, ela não foi a regra. E dentro de seu processo complexo, soluções foram tomadas, sendo uma delas, ou pelo menos assim, tentativas de soluções foram tomadas, sendo uma delas a própria Inquisição. Então a Inquisição, ela é muito menos do que sinônimo de barbárie na história do Brasil. E ela é muito mais como uma tentativa política que, por causa dos problemas do próprio sistema do Brasil de então, não conseguiu ter a sua eficácia, a sua devida eficácia. O objetivo, no que toca os próprios judeus, também é muito complexo, já que nós vamos ter tido, por exemplo, nesse sentido assim das chamadas perseguições aos cristãos novos, etc., todo esse período carregado de mitologia, questões que nem sempre se confirmam no próprio ato, vamos chamar assim, das próprias fontes. Nós vamos ter casos, sim, de perseguição, de prisão e até mesmo de morte. Nós vamos ter esse tipo de caso. Mas também nós vamos ter casos completamente diferentes. Nós vamos ter casos, inclusive, de nenhuma existência de pena. Nós vamos ter casos, por exemplo, que aí sim entra muitas vezes de forma direta com o que muitas pessoas que não tocam no caráter, abre aspas, tratado como bárbaro por críticos da Inquisição, mas entram em outro problema da Inquisição, que é ela em si, como um sistema que possibilitou denuncismos, ou seja, assim como a escravidão possibilitava um estado paralelo de barbárie, não um estado na sua aplicabilidade, mas um estado paralelo à luz de fofocas, de denuncismos, de famílias que, preocupadas com uma série de aspectos, denunciavam-se. Ou seja, essa crítica à Inquisição, ela é diferente da crítica mitológica, que confunde os diferentes tipos de aplicações que os tribunais tiveram nessas sociedades. Caso eu pense, por exemplo, em uma figura como Torquemada, caso eu pense em uma figura como a Inquisição espanhola, que tem uma outra característica, eu já estou falando de um sistema completamente diferente do Brasil. A Inquisição do Brasil, no sentido de uma ação religiosa, foi tudo menos sinônimo de barbárie. Mas também não falo isso para dar respaldo à sua atuação, já que ela foi ineficaz. Ela não conseguiu resolver aquilo que ela assumiu fazer. Os problemas disso, muitos deles vieram do próprio padroado, do próprio sistema que tínhamos, que estava defasado no contexto do Brasil,
já que nós não tínhamos mais, na relação do próprio Estado, uma resolução adequada frente aos próprios problemas do Brasil. Por fim, há uma outra especificidade nessa questão inquisitorial, que é quando eu paro para pensar sobre o quê? Sobre as diferentes fases que o Brasil percorreu dentro de sua história. Quando eu falo de um Brasil, por exemplo, holandês, ou de um Recife, de um estado de Pernambuco holandês, eu estou falando do quê? De um outro processo civilizatório. Quando eu falo, por exemplo, da União Ibérica, período anterior à invasão holandesa, eu falo de quê? Eu falo de outro processo nacional. Ou seja, quando eu falo de um país que deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser colônia de uma União Ibérica, e essa União Ibérica, que no contexto da história do Brasil trouxe, essa União Ibérica, que no contexto do Brasil germinou algumas consequências, como por exemplo a própria invasão holandesa, mas não estou singularizando o período apenas por isso, mas estou dizendo que a União Ibérica em si, que é um fator importante para que a gente possa compreender, inclusive, o alargamento do Tratado de Tordesilhas, o alargamento, inclusive, bandeirante no Tratado de Tordesilhas, ou seja, o próprio respaldo dado à União Ibérica frente a isso. Tanto é que há uma tentativa, desde Felipe II de Espanha, Felipe I de Portugal, de começar um desenvolvimento em que mesclava essa união em si dentro de uma nação singular. Onde isso se relaciona com a Inquisição? De forma completa. Porque nós temos uma outra especificidade, uma outra forma de organizar o próprio padroado. O padroado também sofreu com essas transições que a colônia foi passando no sistema político. Inclusive, quando nós paramos para pensar que em certo momento de depois nós vivemos como União Ibérica, em outro momento de nossa história nós tivemos uma região, por exemplo, organizada, tomada por holandeses, nós não podemos falar também que toda a nossa história foi uma história de um Brasil português. O sistema colonial, semicolonial, nas palavras de Gilberto Freire, ele é bem complexo, inclusive nesse tipo de datação. Porque há outros momentos, então, que a gente vai ter certos trânsitos, que a gente precisa colocar, abre aspas, certos asteriscos, e a partir desses asteriscos a gente vai fazer o quê? Pois bem, neste momento nós tivemos tais coisas assim, 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 assim. Sigo com a questão da Inquisição. A Inquisição acompanhou todo esse processo. Então eu não posso falar de uma única Inquisição, a Inquisição de Pombal, e dizer assim, vejam, até Pombal nomeou a Inquisição, logo a Inquisição era uma coisa boa. Ou seja, era uma coisa boa para o viés da igreja. Defende a igreja, respalda que a igreja foi vítima também da própria Inquisição. Não, não é isso. Não é esse extremo para defender o Estado português ou defender a igreja. É entrar na especificidade do conteúdo e do caso analisado pela Inquisição e perceber ali quem de fato errou. No sistema geral, no sistema régio, no sistema político, na aplicabilidade de todo esse processo na história do Brasil, foi um tema complexo, porque vai ter perambulado os diferentes, abre aspas, Brasis, vai ter perambulado os diferentes reinos, os diferentes ocupantes das coroas, que também isso é muito importante, vai ter perambulado também a especificidade de cada uma dessas visitas e denúncias.